Olá, esse é o canal A Igreja e a Boa Gestão. Antes de mais nada, agradeço a sua participação, agradeço que você tem nos acompanhado, assistindo os nossos vídeos. E hoje é a continuação de mais um episódio na série de vídeos de entrevistas. Então, a gente tem tentado trazer sempre alguma pessoa que desenvolva um tema que seja relevante para a igreja, que seja relevante para a boa gestão, para a gestão eficiente das igrejas. Eu agradeço muito. Não se esqueça de se inscrever, dá lá o seu joinha, dá lá o seu like e, sobretudo, compartilhe e divulgue. Bom, hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui na nossa entrevista o Edson Luiz Espósito. O Edson é um daqueles homens que marcou a minha vida. Tenho um grande privilégio de trazê-lo aqui, porque ele não só é uma pessoa de um profissionalismo muito grande, extremo, muito conhecimento, mas ele me lembra, assim, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Por quê? Eu vou dizer. Ele é muito firme nas suas convicções, mas o que mais me chama a atenção nele é o profundo amor pela igreja de Cristo. E é isso que nós vamos falar um pouco sobre essas questões na nossa entrevista de hoje. O que é que leva um profissional como ele, com amor à igreja, a estar se envolvendo? Edson, seja bem-vindo. É um privilégio ter você aqui. E eu já passo a palavra para você. Faça aí uma apresentação do seu currículo, do que você já fez, e aí nós vamos entrar nos assuntos da nossa entrevista de hoje. Seja bem-vindo. Fala, Marcão. É um enorme prazer falar com você. Você sabe da apreciação que eu tenho por você, da amizade que nós temos, dos trabalhos que realizamos juntos, das loucuras que fizemos juntos, dos perigos e das aventuras, né? Deus sabe o quanto isso foi bom para a minha vida, marcante, e o quanto você também tem marcado a minha vida, e o quanto para mim é importante a nossa amizade. Tem Amém. sido edificante. Muito obrigado por isso. Então, é um prazer estar aqui, um prazer poder conversar com você. Espero que essa nossa conversa aqui seja proveitosa, seja edificante para nós aqui, entre nós dois, e também para aqueles que vão nos ouvir aí nesse seu canal. Um canal de sucesso, onde a gente vê que várias pessoas já estão se juntando, então isso tem sido Graças muito a Deus. gratificante. Eu, a Um pouco do que minha você fez aí, formação, vamos lá. a minha formação, ela é toda em tecnologia de informação. Eu tenho uma carreira de 40 e tantos anos nessa área, então eu Você sempre começou trabalhei com com 12? não, mas foi com 14. Eu trabalhava na Arno, eu comecei a trabalhar no departamento, eu não sabia nem que existia isso, então tinha os mainframes na época, não tinha nem terminal, nem computador, microcomputador, nada. E eu carregava os formulários, mas eu chegava para minha mãe com 14 anos e falava: mamãe, estou trabalhando com computadores. Eu carregava e descarbonava formulário naquela época. Então, eu vi toda a evolução da tecnologia. Então, assim, desde lá eu tenho trabalhado nessa área. Eu me tornei gerente lá na Arno, depois fui responsável por TI da Bombril, depois eu fui superintendente de TI para uma área do Unibanco, aí eu fui diretor de TI da Brasil Prev, trabalhei na Copersucar, e minha última posição foi como responsável de TI América Latina para a Heinz, Ketchup, que é uma indústria gigantesca americana. Eu fiquei lá por um bom tempo, onde foi a minha última posição como um profissional CLT. Né? A Heinz tem alguma relação com a Quero também, né? Com a marca, não é? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar, eu fiz um projeto na Quero, estava dando uma consultoria, e a Heinz comprou a Quero. Uhum. Então, É, foi esse processo. E aí, depois, a Heinz foi comprada pela 3G Capital, que é outra empresa gigantesca brasileira. Então, e foi um processo de aprendizado muito grande. Agradeço muito a Deus pelo que Ele fez na minha vida profissional e o tanto que eu pude aprender e desenvolver. E vendo muita questão de organização, de processo, de planejamento, de projetos gigantescos, né? Eu tive equipes de 240 pessoas, 250 pessoas no meu comando, então eu tive que desenvolver muita coisa, e isso pela graça de Deus, não pela minha capacidade. Então, amém. agradeço muito a Deus por isso. Mas uma coisa que eu sempre
estive ligado foi a igreja. Então, como trazer algumas coisas que a gente aprendia nesse mundo corporativo, de coisas corretas, coisas boas, e poder adaptar, poder trazer com uma visão bíblica, não trazer puramente algo lá de fora, mas para dentro da igreja, para poder Aham. ajudar a igreja. Ajudar a igreja no seu planejamento, ajudar a igreja na sua organização, ajudar a igreja na sua forma de conduzir as coisas. E tem sido a marca de como eu tenho atuado nas igrejas. Então, hoje em dia, eu sou da primeira igreja batista de Atibaia, onde trabalhamos juntos, né? Eu sou o vice-presidente da igreja, faço parte da liderança e tenho participação em várias comissões, várias coisas de organização, da parte de planejamento, da parte financeira, organização financeira, visão financeira, da aplicação correta dos bons recursos que Deus nos dá. Sempre com aquela visão da valorização da moeda da viúva, Sim. sempre da forma correta como Deus espera que a gente conduza essa parte financeira da igreja. E é isso, essa é isso que eu tenho feito. O Edson, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Nós temos uma outra entrevista com o pastor Valdo Romão, vou até colocar o link aqui para quem quiser saber, onde um dos temas que nós abordamos lá pela experiência dele, ele foi professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo por muitos anos, e ele é contador também. Então, eu perguntei para ele lá da carência ou da falta, principalmente na formação de pastores e líderes, né? Mesmo aqueles que frequentam os cursos, porque a grande maioria, infelizmente, nem frequentam cursos, mas daqueles que frequentam o curso, da ausência de alguns elementos voltados a planejamento, voltados à organização, a isso que você salientou. Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Você sabe que eu me preocupo muito com essa questão de como Deus nos equipou, cada um de nós, né? Os dons e talentos com que Deus equipou a cada crente, a cada cristão, Uhum. cada pessoa da igreja. E como Deus espera que a gente use isso. Então, para uns, são capacitações diferentes. Para alguns é muito natural, talvez, alguém que tenha o dom de administração, é muito natural organizar a igreja, né, ter essa visão de projetos, de realização, de organização. Mas para outros é muito difícil. Sim. Sabe, alguém que tem o dom de exortação, alguém que tem o dom de misericórdia, ou mesmo quem tem o dom de ensino, o dom de profecia, é bem complicado. Então, não é natural o administrar, várias coisas ao mesmo tempo, ou planejar, ou usar uma metodologia. E as escolas, a gente vê que as escolas elas não têm essa preocupação de preparar pastores, de preparar líderes que vão gerir assim, um empreendimento enorme. Sabe? A igreja é um organismo, sim, mas é um empreendimento enorme que tem vidas, que tem toda a parte de ensino, toda a parte teológica, pastoral, e tem toda a parte de funcionamento, né? A tal da treliça, que nós precisamos, que as coisas precisam estar organizadas, elas precisam funcionar, precisa ter planejamento, são muitas frentes, principalmente uma igreja média ou grande. A igreja pequena já é complicada, imagina uma igreja média e grande. E as escolas não preparam esses pastores, esses futuros pastores ou líderes dessa forma. Está até pensando nisso, isso dá uns 14, 15 anos atrás, na PIBA nós temos um curso a respeito, que uma parte dele é para prover isso, onde você também deu aula várias vezes sobre Sim. isso, para preparar, para ajudar esses pastores com pequenas coisas, às vezes coisas bem fáceis. Parecem coisas simples, mas por trás tem bastante metodologia, mas coisas simples, ferramentas simples para poderem usar, para poder ajudar no seu dia a dia, no seu planejamento, na visão, e Sim. para poder ajudar esses que não têm esses dons com essas facilidades. Ou mesmo, né? Ou mesmo para deixá-los que dediquem-se mais à questão do estudo da Bíblia, tal, porque eu sempre recomendo
mesmo que não seja em tempo integral, seja em tempo parcial, ou que reúnam profissionais destas áreas para assessorarem os pastores nesse sentido, né? Sim, mas Mas, enfim, continue aí. mesmo assim, é preciso entrar nesses assuntos, Marcão, como Sim, você falou, porque o pastor tem que ter essa visão. precisa conhecer. Sabe? A Bíblia fala sobre planejamento, a Bíblia tem planejamento dela inteira. Desde Gênesis até o Apocalipse, fala em planejamento. Sim, Nós temos várias histórias, vários relatos, várias coisas que falam sobre isso. Provérbios falam sobre isso. Que é que se você quer ter sucesso no seu, você tem que planejar. Mas, claro que a última palavra vem da boca do Senhor. sim, Né? Provérbios 16:1 fala isso. A última palavra vem da boca do Senhor. Mas ao homem compete fazer o planejamento e fazer isso de acordo com a visão de Deus, das prioridades do Senhor. Então, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós precisamos planejar. Provérbios fala que aquele que não planeja, né, aquele que não planeja vai morrer na penúria. Vai morrer na penúria. Então, precisa planejar. Nossa parte é planejar e submeter esses planos à aprovação do Senhor. sim. E depois aceitar de bom grado todas as alterações que ele fizer. E pode mudar 100%. Pode mudar Mas tudo, né? não é? Então, assim, eu vejo assim, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa planejar, precisa aprender a fazer isso, estar preparado para isso. Só que o pastor ele precisa ter essa visão, até para ter pessoas, procurar pessoas que o auxiliem, que completem o dom que lhe falta, né? Sim, A visão que lhe falta. Mas a direção deve ser dele, a orientação precisa ser dele, a liderança é dele. sim. Então eu não consigo entender as necessidades, entender como funciona, se eu não tiver pelo menos o conceito. Alguém pode executar melhor que eu, mas eu preciso ter o conceito. Você citou aí o OPL, nós tivemos experiência juntos, devem ter passado aí no mínimo 400, 500 pastores aí nessa tua experiência, no mínimo, né, se não mais. Como tem sido, você tem abordado esses temas, tem até dado orientações práticas, como tem sido a resposta em relação a isso, né? Desculpa, picotou um pouco aqui a Como tem gravação. sido a Como tua tem sido? experiência dentro do OPL ao longo aí de tantos anos, com até centenas de pastores, quando você aborda essa questão de planejamento, essas coisas? A, a reação é sempre assim: puxa, por que eu não vi isso no seminário? Sabe? Tem pastores novos, tem pastores já de meia idade, pastores de mais idade, e às vezes pastores assim já 60, 70 anos, eles falam: puxa, eu nunca vi isso na minha vida, eu precisava ter sabido disso lá atrás. Eu precisava Talvez dessa eu tenha ajuda lá perdido muito atrás. tempo, né? Eu precisava dessa ferramenta. Quantas vezes eu precisei dessa ferramenta que você está ensinando? Coisa simples, eu não sabia que isso era uma metodologia e que eu podia ter usado isso em várias ocasiões. Eu não sabia. Então, as reações são sempre assim, dessa forma. Puxa, que bom que eu estou vendo agora, mas eu podia ter visto isso antes. Eu Sim. precisava disso antes. Isso é muito importante. E sempre as reações são muito boas, sempre muito boas com relação a isso. Agora, a gente falou muito do OPL, eu tenho falado também em outros vídeos, mas a gente precisa tentar dar algum tipo de orientação a mais, né? Não ficar só fixado no OPL. O OPL é um projeto, é um ministério lá da PIBA, mas uma das propostas do canal é passar algum tipo de informação, ou pelo menos algum tema, que os pastores e líderes precisam estar atentos, né, a esses temas, e que tipo de outras oportunidades a gente poderia promover ou proporcionar, né? Talvez outros planos. O que você tem feito aí, tem pensado atualmente? Nós temos, hoje em dia eu estou envolvido com a B-Visual, nós produzimos material de ensino infantil, né? Aliás, posso Além de pôr lá toda... o contato, né? Na descrição do vídeo, posso pôr. Por favor. Trabalha com material. Explica direitinho isso aí. A B-Visual produz material didático infantil para crianças até 12 anos, bastante coisa, nós temos mais de 600 itens, a gente produz e vende pela internet, a gente faz cursos, palestras sobre isso. Então, e além da atividade na igreja. Mais uma coisa que também nós estamos montando, nos preparando e atendendo, como já tem atendido algumas igrejas, é nos preparando para um atendimento a igrejas com necessidade nessas áreas de planejamento,
na área de organização, na área de até de sucessão, sucessão pastoral, na área de sucessão, na área de um convite ao novo pastor, condução do processo. Então, a gente está se preparando. Já fizemos isso para algumas, a gente quer fazer isso de uma forma mais intensa para quem precisar. Se alguma igreja precisar, a gente está à disposição. E para isso eu conto com você, claro, também, para que nós atuemos juntos, né? E é nisso que nós estamos trabalhando. Como você falou, já passaram pelo OPL quase 500 pastores, um privilégio muito grande, né, para a gente ter passado por isso. É uma semana internada lá de imersão, tudo grátis. Você sabe que a igreja, a PIBA sempre faz tudo grátis, né? E para apoiar a igreja, a visão é que a igreja cresça, que a igreja se fortaleça, que a igreja se estruture, para que nós possamos atuar de uma forma mais eficaz no reino. Então, essa é a nossa visão. E nós queremos continuar fazendo esse tipo de apoio à igreja. E outra coisa que eu estava aqui pensando, você falou aí de sucessão pastoral, eu não quero entrar nesse tema especificamente, mas fazendo propaganda de uma outra entrevista, nós vamos tratar sobre o direito do trabalho, e uma das abordagens é essa, né? A sucessão pastoral, algumas igrejas, ou muitas igrejas, acabam levando o processo mediante a cópia de um processo trabalhista, a contratação via CLT ou algo assim, né? E algo que a gente costumava dizer, sem precisar entrar muito no tema, mas que se você contrata pastor, você demite pastor, né? Se você contrata, ele tem que ter Marcão, lá tá meio... um Tá, job tá, tá description. picotando aqui para mim, a internet está com um Espera aí. pouquinho de retardo, mas vamos lá. Eu não vou entrar muito no detalhe. Se eu entendi o que você falou aí, foi o seguinte, o que a gente tem visto é que as igrejas, elas têm tratado desse assunto como se fosse uma entrevista de um empregado. Isto. Eu vou contratar um empregado e vou destratá-lo, vou mandar Sim. embora quando não quiser. Nós sabemos que a igreja não é assim. Então, a nossa abordagem é completamente diferente. Não existe essa questão de contratar, mas você convida um novo pastor, porque ele vai ser seu líder, ele vai ser o seu tutor, ele vai conduzir a igreja. Então, você convida, e existe um relacionamento diferenciado ali. Saber é, é, precisa saber avaliar bem esse novo líder, precisa saber como que vai fazer esse convite, mas o processo interno da igreja e o processo com essas pessoas precisam ser diferentes. Então, a gente vê nos jornais, procura-se pastores, salário tal, sabe? Nós estamos contratando, mande seu currículo. Ou então, tem algumas já algumas assessorias que fazem avaliação de pastores, Sim. de avaliação como se fosse um RH. Isso é um absurdo. Isso no reino isso não faz o menor sentido. Então a E a função gente tem que tem ser visto muitas vezes o mau resultado disso, né? exato e dá a catástrofe, né? Porque o processo ele leva a uma escolha ruim, né? Uma escolha errada, uma escolha precipitada muitas vezes. E a gente, nosso processo é absolutamente ao contrário disso, é mais sem arrogância, mas ele pretende ser mais bíblico, né, muito mais correto, uma visão de liderança da igreja diferente de uma empresa que contrata um funcionário. Então, pelo que eu entendi aí na nossa conversa, pastores e líderes precisam estar preparados, capacitados para organizar nas suas igrejas, planejar, precisam estar preparados aí para toda a questão de uma formação melhor dentro, não só da questão teológica, mas de que ele tem uma infraestrutura, ele tem um organismo e uma organização em vida aí, né, para isso, para estar lidando com isso, né? E que Isso, a escolha do seu mestre, do seu guia, também exige um processo certamente bíblico, né? Não é nem por questão de arrogância, mas nem dizer que é mais ou menos bíblico. Se é bíblico, né? O pastor, enquanto bem servir, ele vai vir para a igreja para ser o líder, o guia, ou como a Bíblia mesmo coloca, o pastor daquela congregação.
muito legal. Eu acho que é muito importante nós destacarmos que isso para as igrejas é fundamental e que se ela ainda não parou para pensar nisso, se o pastor que está lá naquela igreja ainda não parou para pensar nessas questões, é importantíssimo que ele, no mínimo, conheça um pouco mais sobre isso, se cerque de mais informações e também de profissionais habilitados para isso. Edson, podia conversar muito mais tempo, nosso tempo aqui já está chegando no final, então preciso aí que você já dê a sua conclusão, mas muito legal, muito proveitoso. É, o tempo foi muito curto, muito menor do que eu esperava, e a gente só falou de títulos, não falou de nenhum conteúdo, então é muito... Sim, mas é um assunto muito importante, eu acho que nós temos que usar os nossos dons para poder facilitar a igreja, para poder proporcionar à igreja um funcionamento seguro, funcionamento eficaz, para que a igreja flua e ela faça o seu papel de apoiar-se, aconselhar-se mutuamente, pregar o evangelho e fazer o crescimento. Acho que esse é o nosso papel para quem recebeu esse encargo do Senhor. Então, eu acho que isso é aquilo que Deus me chamou, eu sim também o que Deus chamou você para isso. E a nossa oração, minha expectativa é que isso seja de alguma forma proveitoso para quem nos ouve. Ah, a gente está montando isso, marcamos nossa ideia de apoiar as igrejas, então, se eu sei que você sempre deixa os contatos aí, eu já me coloco à disposição, se alguém quiser entrar em contato, conversar, fiquem à vontade, e foi um grande prazer, estou à disposição, e se mais para frente, se tiver algum outro assunto específico que a gente possa discutir, se eu puder certamente, ser útil, estou à certamente. disposição. Foi um grande prazer, eu espero que Deus abençoe muito seu canal, abençoe sua vida, seu ministério. Você sabe da amizade, do carinho que existe entre nós, apesar de você ser sempre muito mal educado comigo, ficar brincando de uma forma muito grosseira comigo, mas isso é assunto interno, né? Depois a gente É, conversa sobre isso. é. Não, nós temos uma camaradagem muito boa, e isso sempre tem. Isso é uma das coisas que marca o nosso relacionamento. Eu gosto muito disso, sinto falta, agora que você está um pouquinho mais longe, mas ainda perdura. Então, Deus abençoe bastante a você, sua família e o seu canal. Muito Muito obrigado pela obrigado. oportunidade. A vocês aí também, mando um grande abraço aí para a família. Esse é o canal A Igreja Boa Gestão. A gente discutiu hoje alguns assuntos extremamente importantes, como todos que a gente tem tentado trazer nas entrevistas, com gente que tem conhecimento de causa, que tem experiência, né, naquilo que está falando, e a gente agradece a sua participação, agradece que você tenha nos acompanhado, e se inscreva, dê o seu like, compartilhe, divulgue para que mais e mais pastores, líderes, administradores, enfim, aqueles que estão responsáveis à frente das suas igrejas tenham acesso a essas informações, a esses temas, né? E muitas vezes eles não têm condição de pagar um curso ou de ter um profissional para isso. Então, a gente convida que você continue conosco, continue assistindo, e estamos aí exatamente para fornecer essas oportunidades para as igrejas. Muito obrigado, um forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, até lá.